para e me responde. Você está com dor? Você está sofrendo com dor, problemas do sono, dores nas articulações, dor que você não aguenta mais e não sabe o que fazer? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem conta. Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar vem falar com você sobre isso. Você que está sofrendo com dor, fibromialgia, todo e qualquer tipo de dor, e você já está cansado de tomar remédio, procurar ajuda e não sabe o que fazer. Eu trouxe aqui a doutora Patrícia, hoje fisioterapeuta, fisiopata, e trabalha muito com a questão da dor. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão sofrendo com dor, e você me corrige, e acabam sendo farmacodependentes, porque não sabem mais o que fazer, né, Patrícia? É isso mesmo, Plácido. Realmente, estava comentando e nós notamos que depois da pandemia, o número de pessoas com dores, e dores que passaram a ser crônicas, que duram mais de 6 meses, perduram mais de 6 meses, aumentou em larga escala. Nós percebemos também que as queixas com dor na coluna, de modo geral, mas principalmente as queixas na região da cervical, pescoço, ombros e cintura escapular aumentaram ainda mais pela tensão, pelo próprio, vou dizer, período que passamos, né, de aflição, de saber o que ia acontecer e como lidar com toda essa questão. Aumentou e acentuou ainda mais. E essa tensão está repercutindo dores, inclusive na região da ATM, as primeiras vértebras da cervical, que tem uma correlação extremamente importante, anatômica e mecânica. Até com braços, né? Sim, com os braços, porque há uma correlação muscular, facial, inteiramente entre a região da cervical com a região do pescoço e toda essa parte mais superior do tronco. Mas olha só, você falando disso chama muito atenção, porque assim, realmente a pandemia acentuou muitos problemas, né? Eu costumo dizer que a pandemia agudizou uma coisa que estava latente. Realmente. Né? Mas isso não está exclusivo para quem tem preocupação, né? Não, realmente, é verdade. Tem para todo tipo de cliente, não tem? Tem sim. Inclusive até as crianças em faixa de 8 anos, os adolescentes, até com a questão do ritmo da escola, a mudança, a migração que ficou muito período na tela, né? Toda a aula virtual, muito cifótico, muito cervical, acabou favorecendo. Então, entre 12 até 16 anos e as crianças com 8 anos também, a hiperatividade, a seletividade alimentar, que está tudo correlacionado com essas mudanças até ambientais e hormonais também. E eu fui preocupado, por que eu gosto de chamar a atenção, e uma das questões de trazer aqui foi isso também, porque eu sou da seguinte tese: medicamento, ele nunca vai te curar, ele vai remediar. Sim. Remediar um sintoma. O problema é a questão crônica dos usos desses medicamentos. Ontem mesmo eu estava te falando, estava no almoço, e uma pessoa falou assim: não, eu só sei dormir com Zolpidem e não vou mudar disso. Eu falei assim: mas você vê como o ser humano é acostumado à pílula mágica. Sim. E isso não resolve o problema de dor, né? Realmente não. Eu tenho alguns pacientes até que fazem uso do Zolpidem, mas a qualidade do sono é realmente prejudicada. A pílula mágica, vamos chamar assim, ajuda realmente a entrar no sono, mas não consegue ponderar, e quando tenta desmamar do medicamento, realmente aí não dorme, aí acaba tendo insônia, fora a irritabilidade com o fato da ausência do sono, né? A privação de sono é extremamente prejudicial. Mas eu noto também que os hábitos alimentares e toda essa questão do dia a dia, do cotidiano, do ritmo de trabalho, da cobrança, tem realmente acentuado. Mas os smartphones, iPads, computadores colaboraram ainda mais. Porque pós-pandemia, as aulas, pós-graduação, eu como professora também dou aula e atuo, tenho notado isso. Mas as técnicas manuais, que dentro da osteopatia eu trabalho bastante, ajudam muito a reequilibrar o corpo. E reprogramar a postura de um modo geral, o que favorece, porque nós precisamos nos alinhar novamente, voltar a uma postura onde não exija tanta mecânica do corpo e não sobrecarregue tanta musculatura, para assim conseguir também evitar a dor. E Patrícia, como que é, para a pessoa que está assistindo, está me perguntando aqui, como que é esse trabalho, como que você dentro da fisioterapia
pode ajudar as pessoas? O que é feito manualmente que vai, por exemplo, melhorar? É claro que você não vai conseguir fazer aqui, mas tenta explicar a pessoa que às vezes está com um problema de ATM ou de cintura escapular e está em casa sofrendo, o que vai ser feito com ele? Bom, a maioria dos casos, vou dizer assim, vou agrupar para facilitar, as pessoas têm hiperatividade de alguns músculos, principalmente alguns músculos mastigatórios, que é o masseter, por exemplo, que tem uma força de tração ou de contração equivalente a um homem de 70 quilos. E aí, pela postura e anteriorização da cabeça, começa também a hiperativar escalenos, esternocleidomastoide, trapézio superior, que é essa musculatura que a gente começa a sentir a tensão até na base do crânio, que às vezes é um pouco confundida também com episódios ou picos de hipertensão, enxaqueca tensional, cefaleia tensional. Olha, e aí cai no remédio. Sim, até alguns estudos já mostram, e eu tenho os pacientes na prática, que a hiperatividade dessa musculatura, levantador da escápula ou elevador da escápula, assim, que são as musculaturas que mantêm o ombro um pouco mais ativo ou hiperativo, elevado, favorecem ao surgimento da enxaqueca áurea, que é aquela enxaqueca onde você vê os pontinhos de luz, tem dificuldade com luminosidade, com barulho. E depois que a gente trabalha manualmente, soltando essas musculaturas, a parte facial, a parte ligamentar, e até reposicionando as vértebras, como as vértebras cervicais, C1, C2, C3, com algumas técnicas de mobilização e manipulação para elas realinharem, porque elas podem rodar, os pacientes têm melhora da dor, assim, às vezes até de 70% a 80% com uma única sessão. Nossa, legal. Olha só, fica comigo, que eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, só que agora a gente está encerrando aqui no Instagram, mas as mídias continuam. Então, vai lá no link da bio e vai para o YouTube para a gente continuar e explicar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque de repente você pode estar sofrendo. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Hoje você pode não estar sofrendo, mas amanhã ele pode te ajudar. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, parceiro, eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E Patrícia, como você falou, a manipulação, né? Uma coisa que eu me preocupo muito, porque você acabou de dizer essas questões da enxaqueca, muitos acabam recorrendo, vai ali na farmácia, o marido vai lá e compra um remédio porque a mulher não está aguentando. Sim. Só que assim, ela melhora passivamente agora porque está tampando só com a peneira, mas isso depois vira uma recorrência, né? Toda hora, e sem contar que as pessoas esquecem que essa questão de o uso de medicamento, nós acabamos contaminando o fígado. Sim. No uso frequente, e as pessoas não se atêm a isso, se preocupam, acham só o estômago e não tem a noção das alterações do fígado. O que você pode mostrar para as pessoas que estão ali, de repente ele está sofrendo, está assistindo isso, o que ele pode chamar de atenção, de essas dicas que você falou é importante, mas outras que de repente não só ele que está assistindo, mas de repente o filho, porque muitas vezes a dor pode ser, acho que é a visão, que é neuro, então de repente ele poderia passar contigo, até vou falando já aqui, nós podemos colocar sua rede social, porque quem quiser tirar dúvida pode entrar? Sim, pode sim. E aí a pessoa de repente pode entrar tirar uma dúvida contigo, claro. Que de repente, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, vou ser muito sincero, eu estou falando demais que entrevista com ela, mas olha só, o que eu vejo? Os pacientes recorrem, faz uma bateria nos médicos, no dentista, aí depois quando o neuro vê, procura o dentista, perdão, o dentista é o último, o dentista depois, procura um orto ou procura uma fisioterapia, quer dizer, mas puxa, se ele pudesse ter ido lá primeiro para identificar, de repente não estaria nesse um mês sofrendo. Sim, e na verdade eu acredito muito nessa importância do trabalho multiprofissional e interdisciplinar. Mas uma das questões que eu costumo dizer até para as mães, que eu recebo muitas crianças com menos de 12 anos que acabam tendo que passar por mudança e adaptação com aparelhos para corrigir até a questão do palato, que também interfere,
eu falo muito sobre isso. Às vezes, depois que a gente consegue reposicionar as articulações ou reposicionar as estruturas, porque com as técnicas manuais a gente consegue alinhar também a região da maxila, da mandíbula, melhorar um pouquinho a abertura intraoral, melhorar um pouco a mordida até com algumas técnicas, liberando as estruturas e os músculos que estão tensionando ou tracionando ali a região. Aí até o ortodontista consegue trabalhar melhor, colocar um aparelho mais adaptado. Mas voltando à pergunta e à questão do fígado, coisas que são extremamente importantes. Hoje em dia se fala muito, principalmente, do sistema gastrointestinal, do intestino como cérebro primitivo. E é verdade, porque tudo que a gente consome passa por ele de uma forma degradante ou outra, ele precisa metabolizar tudo aquilo ali. Então, eu tenho às vezes os pacientes com síndrome do intestino irritável, que também é algo que está muito comum, ou às vezes um intestino mais constipado, um intestino mais lento, e isso também é associado ao uso das medicações. Então, às vezes o intestino não funciona bem. O efeito colateral, né? Exatamente. E isso também leva a interferência no sono. Hoje em dia, como a gente entende que os fatores são multifatoriais e toda a parte externa também interfere no interno, então, como a mente funciona, a questão da dor em si, ou independente, tudo que alterar a sinapse, alterar os neurotransmissores e te deixar um pouco mais simpaticotônico, aumenta a quantidade de cortisol e atrapalha o funcionamento do intestino. E os eixos, né, estão interligados. Então, o cérebro comunica tudo, o cérebro superior, né, comunica e corresponde a toda a questão do corpo e como que o intestino vai trabalhar com isso. E de modo geral, a gente consegue entender que, mecanicamente falando, há uma fáscia que recobre toda a parte visceral e quando o intestino não funciona muito bem, essa fáscia está sob tensão. E ela se conecta na região da lombar, lá atrás nas costas, e isso faz com que mude o eixo, então uma tração na região da lombar leva a uma tração na base do crânio. E isso também pode ser um fator que modifica a posição da cabeça, facilita se tornar um respirador oral, bucal, muito mais comum. Olha só como isso está tudo interligado e os colegas não prestam. Uma coisa que eu acho ruim na área da saúde hoje é que ela está se tornando altamente especialista com subespecialidades. Sim. E o que acontece? Você tem uma subespecialidade, porém você olha o todo. Exatamente. E isso que eu acho, a gente não pode perder a primitividade da matéria, Sim. de você saber a sua origem, né? Exato. E resumo isso, a fisiologia. Isso, que é uma coisa extremamente importante. Nós não podemos esquecer a base de tudo, mas que o corpo é uma engrenagem que não dá para dissociar, né? É um todo. Então precisa dessa visão mais holística. E a pessoa que está assistindo ela tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso, porque muitas vezes ela toma um outro caminho por conta do medo. Uma dor recorrente de cabeça. O que a pessoa já imagina? É um AVC. Né? Aí uma dor, aí um câncer, aí isso, aquilo. E de repente é algo que está errado nela, trabalhando errado, e que isso pode acabar tornando uma doença muito mais grave por conta, não indo muito longe, mas o que você falou, o sistema simpático extremamente ativado vai alterar a pressão, o que não era. Olha só, o que não era simpático ficou simpático de uma certa forma, Sim. E isso vai alterar a pressão, e que não era um AVC pode se tornar um AVC por conta do momento, na verdade, porque não prestou atenção na dor crônica. Bem isso. E não vai muito longe, mas no consultório às vezes eu recebo muitos pacientes com vários exames que não tem uma alteração que busca, por exemplo, eu tenho essa dor de cabeça, essa cefaleia, essa enxaqueca. Já fiz todos os exames, já fez angiorressonância, já fiz tomografia. E aí, querendo ou não, também o que se tornou o momento, né, ou a doença do momento, é a ansiedade e a depressão que tem sido associada. E às vezes sim, o paciente pode estar sofrendo por isso, mas dentro de uma visão mais global, eu noto bastante que toda essa relação com o intestino e todos esses neurotransmissores químicos podem dar os falsos positivos ou acabar colaborando para o paciente ficar mais depressivo. E chamar um alerta para os convênios, porque os convênios acabam gastando demais com exames, Sim. Coisas que às vezes o profissional olhando de uma forma mais
fisiológica poderia descartar vários tipos de exame. Sim. E isso é o que aumenta o custo de um plano de saúde. Realmente. Não é verdade? E aí acaba que também quando o paciente precisa, ele não consegue ser atendido, né, pelo plano com a qualidade que deveria. É verdade. E finalizando aqui uma coisa que você chamou muita atenção, porque assim, eu trabalho muito com a ortodontia e a gente vê muito, eu trabalho muito com alinhador e a gente vê muitas questões. Quando o paciente já tem isso e entra com a questão do alinhador, se ele está tendo um apertamento, agrava muito mais as tensões musculares. Sim. E automaticamente, além de agravar as tensões, principalmente quando já está numa fase de acomodação, que eu acredito que vocês notam, porque daí tem que apertar um pouco mais, ajustar um pouco mais. A gente nota as compensações. Principalmente quando é adolescente, tende a compensar muito mais ou criança. Aí cria mecanismos, aí faz rotações, faz trações, faz desvio da mandíbula. E começa a criar um trabalho totalmente errado. Exatamente. Né? Rotação de cabeça, com inclinação, e aí leva a um desvio completo, principalmente da coluna, do segmento como um todo. E é o todo realmente, porque daí a gente olha o posicionamento da cabeça, que vai refletir até na posição dos pés, que hoje em dia também já não se palmilha mais tanto, mas tem correlação dos pés com a boca, com as mãos, com os olhos, todos são captores, então eles captam a nossa percepção com o ambiente. Patrícia, quero agradecer demais a sua entrevista, muito esclarecedora. Eu que agradeço o convite. Pena que o tempo é um pouco curto, porque a audiência nos exige que seja menor, né? Mas eu quero colocar o programa à sua disposição, sempre que você tiver novidades e quiser fazer alguma coisa. E de repente, vou viajar na maionese, que às vezes a gente fazer um programa com uma cobaia aqui para mostrar a gente descomprimindo alguma situação. Olha, seria legal as câmeras pegarem e a gente mostrar, vamos tentar ver uma ATM ou uma escápula que daria para fazer aqui nesse ambiente, a gente pode fazer. Sim, realmente, Plácido. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco do que eu sou apaixonada e realmente vejo ótimos resultados, graças a Deus, mas seria maravilhoso, seria extremamente interessante. Algumas coisas a gente consegue trabalhar, principalmente a parte superior, mostrar como é a avaliação e o que interfere no corpo. Joia. E justificando as dores. Vamos combinar, tá? Vamos sim. Mas muito obrigado, eu chamar a atenção, você que é profissional da saúde, para esse vídeo. Você até que é ortodontista, tá vendo aqui muitas questões que podem ser melhoradas se você fizer um trabalho em conjunto com a fisioterapia e melhorar o resultado do seu paciente. Então guarda isso, curte e compartilha, que pode fazer diferença no tratamento dos seus pacientes. Muito obrigado novamente e espero você numa nova oportunidade. Obrigada, Plácido. E vai estar as redes sociais dela aqui, segue, curte, compartilha, que isso aí pode salvar uma vida, tá bom? Até semana que vem. D1Notícias.com, a notícia no seu celular.